O cristão não é livre. Cara, vamos começar a ouvir assim, né? O cristão não é livre. Beleza, você viu aí a legenda do vídeo e falou assim: vou entrar, por que será que o cristão não é livre? Então, se você quer saber o porquê, já fica nesse vídeo até o final, porque o Senhor vai ministrar, moldar e trazer grande revelação ao seu coração através dessa palavra poderosa. Já peço para que você se inscreva no canal, para que você possa fazer parte dessa família. Cada dia a gente possa crescer juntos no Senhor. Dá like, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela pessoa que sempre fala para você que você não é livre porque você é crente, para que ela também já fique ligada e já ouça essa palavra poderosa e já se converta também em nome de Jesus. E é isso aí, família. Vamos pro vídeo. Cara, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas, assim, já aconteceu muitas e milhares de vezes comigo, de pessoas falarem assim pra mim: nossa, você não é livre. Tipo, o cristão não é livre, o crente não é livre. Você não pode fazer nada, só vai pra igreja, não sei o que lá. Você não pode fumar, você não pode ficar com as pessoas, você não pode ir pra balada, você não pode dançar, você não pode ouvir essas músicas, você não pode isso, você não pode aquilo. E enfim, cara, eu acho que essas pessoas, elas acham que uma vida com Deus, ser cristão, é baseada no poder ou não poder fazer algo, sabe? E aí isso daí já começa o erro, porque não é isso uma vida cristã. Na verdade, é completamente ao contrário, e vocês vão entender isso através desse vídeo. Mas, por muito tempo, eu já falei várias vezes aqui algumas partes do meu testemunho e tudo mais, mas por muito tempo eu achava que eu não era livre. Porque eu cresci na igreja, meus pais são pastores, eu cresci na igreja e tudo mais. Só que eu via alguns amigos meus que não eram cristãos, sabe, na escola e tal, alguns amigos meus que faziam várias coisas, só que eu não podia fazer, eu não podia ir, meus pais não deixavam porque eu era crente, porque eu era cristã e tal. Isso foi me frustrando. E eu ficava assim: caramba, eu não sou livre, sabe? Eu quero me libertar, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser e tudo mais. E esse é um ponto muito importante, porque a gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer, é fazer o que eu quiser e tudo mais. Só que eu não vou dar spoiler, né? Vamos continuar pra seguir pro vídeo. Mas é muito louco, porque eu achava exatamente isso, até que chegou um ponto que eu falei assim: não, cansei. E aí eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer. Só que todas aquelas coisas que eu achava que era liberdade, que quando eu fizesse eu ia ficar livre, na verdade só me aprisionaram. Cara, era como se, tipo assim, eu estava livre, sabe? Eu não tava dentro de uma gaiola, só que eu me sentia assim porque eu queria fazer as coisas e eu não podia fazer. E eu não fazia porque eu não podia fazer, não porque eu não queria. E quando eu falei assim: não, sabe, caguei, vamos dizer assim, vou fazer o que eu quiser. Em vez de me libertar daquela gaiola, eu me prendi àquela gaiola. E aquelas coisas que eu achava que iria me trazer prazer e alegria pro meu coração, e aquelas coisas que as pessoas falavam pra mim que era liberdade, na verdade eu provei elas, e na verdade essas coisas me aprisionaram. Só me deixaram mais frustrada, triste, depressiva e tudo mais. E é muito interessante que quando eu fiz todas aquelas coisas também, ao invés de aquilo me trazer aquela sensação de liberdade, tipo, uou, eu sou livre, eu faço o que eu quiser e tudo mais, na verdade elas só me deixaram aprisionadas. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer certas coisas na minha vida, ao invés de eu poder falar assim: eu fiz isso aqui, agora beleza, eu vou fazer outra coisa. Não, eu voltava e eu ficava numa dependência daquelas coisas pra me sentir bem, pra me sentir viva, sabe? Porque o pecado é exatamente isso. O pecado, ele te oferece algo. É assim, Satanás te oferece algo momentâneo, um prazer, que na verdade as pessoas, e ele fala pra você que é eterno, que é a verdadeira felicidade, que é a verdadeira alegria. Você cai nisso, nessa mentira. E quando você comete esse pecado, você não se sente bem, você não se sente, sabe, você pode até se sentir alegre, feliz por 5 segundos ou por o tempo que você fizer aquilo, e aí quando você para aquilo, você fica mais vazio ainda, porque não tem como nós nos preenchermos com coisas mais vazias ainda, sabe? Isso é um ponto muito importante, vamos falar mais pra frente, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai me lembrar de falar. Mas quando nós fazemos todas essas coisas, ao invés de a gente se libertar, a gente fica preso. Por quê? Porque aí quando eu paro de fazer essas coisas, esses pecados, eu crio uma dependência, e quando eu não faço isso, eu volto para aquela posição de não fazer aquela coisa. Vamos dar um exemplo: pornografia. Ai, muito prazer, maravilhoso, parei de ver pornografia, fiquei dependente, agora eu me sinto angustiado e triste se eu não cometer esse pecado novamente. Então o que acontece? É um ciclo, e eu vou fazendo até que eu fique completamente feliz. Só que
spoiler, você não vai ficar. Cada vez você vai ficar mais preso e mais dependente desse pecado. E isso não é somente com pornografia, com mentira, com traição, com todas essas coisas, mas é com tudo aquilo que o diabo oferece pra você. É com tudo aquilo que é pecado e desagrada o coração de Deus. Porque as leis do Senhor não foram criadas pra nos prender, mas o Senhor criou essas leis pra guardar o nosso coração, pra guardar a nossa vida, sabe? E eu não tô aqui pra falar pra você de leis, não, porque tem até um versículo que fala muitas coisas que eu vou ler depois com vocês, que é Paulo que fala e marca muito a minha vida, que agora a gente não é mais... Eu vou falar aqui nas minhas palavras, que eu não vou lembrar de cor, infelizmente, mas que fala que nós agora não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos da justiça. E é muito interessante isso, muito poderoso. Depois a gente vai ler de novo esse versículo e o Senhor vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus. Porque todas as pessoas que não são cristãs, que estão ao redor da nossa vida, querendo ou não, enfim, tá na nossa vida aquele seu amigo que não é crente e olha pra você e vê você cristão, fazendo as coisas da igreja, vivendo como o Senhor, e você não indo pros mesmos lugares que ele vai, não falando as mesmas coisas, nem fazendo as mesmas coisas que ele faz, e ele olha pra você e fala, cara, você não é livre, você é da igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por que essas pessoas têm essa visão sobre nós? Porque elas acham que elas são livres e que nós somos presos porque nós não fazemos essas coisas. Mas elas não sabem que, na verdade, elas são presas porque elas não conseguem largar essas coisas. Vou supor pra você. Tá eu e uma pessoa, eu sou cristã, essa pessoa não é. Ela fala pra mim que eu sou presa porque eu não cometo aqueles erros, aqueles pecados que ela comete, mas ela vive fazendo aquelas coisas e não consegue parar. Eu falo pra ela, eu desafio você a parar de fazer isso. Ela fala assim, não, posso parar a qualquer hora, mas eu não quero, e tudo mais. Só que, na verdade, não é porque ela não quer, é que ela não consegue parar de fazer essas coisas. Então, nós antes éramos escravos, realmente nós estávamos escravos, mas quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos libertos do poder do pecado. Sabe, uma vida com Deus não é uma vida de lei, de regras, de tudo mais. Não, cara, ter Jesus é ser livre, sabe? E, cara, o extraordinário é que muitas vezes, mesmo você sendo livre no Senhor, Satanás vai vir na sua mente falando que você é preso, vai tentar te lembrar do seu passado, as coisas que você fazia, vai te falar, não, você é essa pessoa, você ainda deseja essas coisas, você precisa dessas coisas, mas eu quero te falar uma coisa, você não precisa delas, você é livre para dizer não, porque você tem a Cristo. E é muito interessante também que antes, quando eu não tinha Cristo, sabe? Eu tinha Cristo, mas eu não vivi uma vida com Ele, sabe? Eu não tinha essa revelação da graça, do amor dele por mim, sabe? Eu vivia uma vida de religião mesmo, porque era de ir pra igreja, falava que amava o Senhor, tinha Cristo, mas não vivia com Ele, fazia todo tipo de coisa imunda, suja e tudo mais, e eu achava que eu era livre quando eu fazia as coisas erradas. E eu achava que era filha de Deus também. Mas o que eu quero falar pra vocês é que quando eu encontrei a Cristo de verdade, eu não precisava mais me preocupar em vencer certas coisas da minha vida. Antes eu tinha muita dependência em várias coisas, em vários pecados, e eu tentava vencer cada um deles. E eu queria fazer essas coisas porque eu não me sentia livre, porque eu era da igreja, porque eu tinha que fazer tudo certo. Mas que quando Cristo me encontrou e veio essa revelação no meu coração, eu entendi que Ele é a minha liberdade. Ele é tudo que eu preciso. Em Jesus tá o seu prazer, tá a sua alegria, tá tudo que você precisa. E quando você entende, e não somente entende, mas aqui, sabe, na sua mente, mas aqui, quando você começa a viver essa verdade, você não vai mais desejar as coisas de antes, aqueles pecados e todas aquelas coisas, porque Jesus não é suficiente. Jesus é muito mais que o suficiente, sabe? É como uma balança. Aqui tá o pecado e aqui tá Jesus. O pecado sobe e Jesus tá aqui. Sabe por quê? Porque Jesus vale mais. Jesus vale mais do que o pecado. Jesus vale mais do que os prazeres. Sabe, ser cristão não é eu tô desejando cometer esse pecado, mas eu não vou porque eu sou crente, eu não posso fazer. Não, ser cristão eu não vou fazer, não porque eu não posso, mas porque eu não quero. Sabe, extraordinário que
Cara, sério, esse versículo é demais, que o Senhor fala que quando nós aceitamos a Ele nos dá um novo coração. Por que Ele dá um novo coração para nós? Porque o nosso coração antigo ansiava coisas do pecado, ansiava sujeira. E quando nós ouvíamos falar assim, o Senhor para nós, não faça isso. Não faça isso. Sabe por que o Senhor fala pra você não fazer certas coisas? Não porque Ele quer te privar de viver o prazer do pecado e aquelas coisas, não. Ele tá te privando porque Ele quer guardar o seu coração. Sabe? Porque quando você comer até aquilo, você vai ficar preso àquilo. E os pecados, deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe, o pecado não pode te satisfazer. O pecado não vai te dar alegria. Por mais que você ache que ali tá, e Satanás te mostre, os teus amigos te falem, tá todo mundo fazendo e aparentemente eles estão felizes. Deixa eu falar pra você, eles não estão. Por dentro há um vazio maior do que tudo, que eles tentam preencher com essas coisas. Só que eles cometem aquelas coisas e não são satisfeitos. Por isso que eles ficam na mesma coisa, na mesma sequência. Não porque eles são livres e vão fazer, e querem fazer, mas eles são dependentes daquilo pra tentar aliviar, sabe, aquilo que tá no coração deles. Eu era assim, quando eu não conhecia Cristo, sabe? E é muito extraordinário que o Senhor fala que Ele nos dá um novo coração. Porque antes nossos desejos do nosso coração, que não era o coração que Deus nos deu, tava pra todo tipo de pecado, sabe? O nosso prazer, o nosso desejo era nessas coisas de pecado. Mas quando o Senhor nos deu um novo coração, agora os nossos desejos estão no Senhor, está em conhecer o Senhor, está em ler e se aprofundar na palavra de Deus, está na igreja, caminhar com os irmãos, fazer as coisas excelentes, sabe? Porque agora o nosso coração não é mais dependente do pecado. Não é porque, eu sou cristão e eu não posso fazer aquilo. Não é, eu sou cristão, eu não quero, eu não tenho prazer, eu não tenho vontade de fazer essas coisas, sabe? Isso é extraordinário, isso é ser verdadeiramente livre. O título desse vídeo é O Cristão Não É Livre. Isso é mais um marketing pra te chamar a atenção, porque aí você vai entrar e você fala, oxe, como assim um cristão não é livre? Eu sei que eu sou livre. Que bom que você sabe que você é livre. Porque nós cristãos, filhos de Deus, somos livres. Porque Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, sabe? Mas a gente não pode dar lugar e falar assim, eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser. Nossa. Se você fala isso, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ser livre não é fazer tudo aquilo que você quer. Ser livre é poder negar aquilo que você tá querendo. Sabe? Isso é extraordinário. Porque aí vem a tentação e aí tudo bem. Aí a tua carne tá lá. Faz isso, faz isso, faz isso. E o teu espírito tá lá. Você não precisa disso, você não precisa disso. Você não quer isso, você não quer isso. Você tem tudo, você tem tudo, você tem Cristo. Sabe? Tem um versículo que toda vez que eu leio ele, e a primeira vez que eu li ele, eu falei assim, caramba, é como se eu tivesse escrito esse versículo, porque tudo que eu passei, aquilo que eu fazia no passado e quando eu conhecia Cristo se resume nesse versículo, sabe? É como se eu tivesse escrito esse versículo, porque eu me identifico muito, tipo assim, não é me identifico, não é, tipo assim, eu me identifico muito, extremamente, e eu quero ler aqui com vocês. Tá lá em Filipenses, é muito poderoso. Abre em nome de Jesus, porque eu sei que você vai ser impactado por esse versículo em Filipenses. Caramba, é sério, extraordinário. Vamos lá, Filipenses, cadê você, Filipenses? Gênesis, mentira, gente, tô brincando. Achei. Aqui, nossa. Eu quero ler, essa aqui é outra versão, quero ler em NVI, porque a NVI me toca profundamente. Essa aqui também. Mas aqui a NVI fala uma palavra que eu amo muito. Cadê? Gênesis. Filipenses 3:7. E aí a gente vai ler até o 11. Sério. Abra sua Bíblia e leia isso comigo, em nome de Jesus. Sério. Lá diz assim, Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento, comparada em sua grandeza, comparado com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
eu os considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus do céu, cara! Uau, meu Deus, sério, esse versículo aqui é loucura, é loucura. Paulo fala aqui que antes ele considerava as coisas que ele fazia antes, quando ele não conhecia Cristo, quando ele não tinha Cristo, sabe? Quando ele era salvo, né? Ele considerava aquelas coisas tão importantes, tão significantes. Quando eu não tinha Cristo ainda, eu considerava tantas coisas importantes na minha vida. Considerava tantas coisas prazerosas, extraordinárias e maravilhosas na minha vida. Sério, muitas coisas. Mas quando eu conheci a Cristo, eu percebi que todas aquelas coisas eram nada, eram insignificantes. Eu perdi todas aquelas coisas quando eu conheci a Cristo. Mas eu não perdi elas, sabe? Porque elas não são nada, sabe? Comparado a Cristo. E é exatamente o que ele fala aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo é cristão, porque eu creio muito que o Senhor vai enviar esse vídeo também para pessoas que não são cristãs, em nome de Jesus, para que elas sejam impactadas por essa palavra, sabe? Meu coração queima muito por isso, para pessoas, sabe? Tem 3 públicos que eu quero muito alcançar, que são cristãos, para ajudar eles na caminhada cristã deles. Pessoas que são cristãs, né? Que se sentem cristãos, mas na verdade não são, não têm uma vida com Deus, sabe? Porque eu era assim. Eu vivi uma vida de religião, não uma vida de evangelho, uma vida da palavra, uma vida com o Senhor Jesus. E 3 pessoas que odeiam cristãos, odeiam crentes, não gostam da igreja e tudo mais, e todo esse tipo de coisa, e que não entendem, e sabe, essa é uma das coisas que eu também quero alcançar. Então se você tá vendo esse vídeo aqui e você não é cristão, talvez você não entenda aquilo que eu tô querendo dizer, mas sabe que o Senhor quer que você experimente isso, sabe que o Senhor tem algo muito melhor pra você, um prazer que não é passageiro, um prazer que não vai te escravizar, um prazer que é a própria liberdade, um prazer eterno e um prazer que vai te alegrar. Que você não precisa fazer algo constantemente para se sentir suprido, mas que quando uma vez você aceita e deixa entrar no seu coração de uma vez por todas, você vai ser uma pessoa alegre, feliz, eternamente e completamente suprido, muito mais suficiente, sabe? A verdadeira liberdade é Jesus. Muitas pessoas têm uma visão muito errada. Foi algo que eu compartilhei isso aqui com vocês sobre o Evangelho, sobre viver uma vida com Cristo. De que é uma vida, sabe, complicada, porque você não pode fazer várias coisas, mas o que eu quero compartilhar com vocês e dizer através desse vídeo é que a verdadeira liberdade é Jesus. Jesus não é um Deus de religião, sabe? Jesus, ele não vai te falar, não faça isso, não faça aquilo. É certo que a palavra de Deus nos fala várias coisas para nós não fazermos, mas uma vida com o Senhor não é uma vida de regras, mas é uma vida de graça. Mas como assim, mano? Se a gente pregar que o Evangelho é uma vida de graça, as pessoas vão fazer o que elas quiserem e tudo mais, vão pecar, vão sair cometendo vários pecados porque acham que é normal e que é graça, eu posso pecar à vontade. Não é isso. Uma pessoa que realmente encontrou a Cristo, conheceu Ele, sabe, realmente conheceu e desfrutou da sua presença e teve revelação dessa graça,
não vai ter mais Brasil do pecado. Tem uma frase que o Espírito Santo falou muito comigo, sabe? Que ele colocou essa frase no meu coração, que é assim, sabe? Ele que me deu essa frase, que é: a graça não é o livre acesso para pecar, mas é a certeza do perdão. Quando nós vivemos essa graça, a graça nos constrange a tal ponto de que nós não vamos querer mais o pecado, sabe? Aquilo que eu falei do Brasil, o nosso coração agora tem um novo Brasil. A palavra de Deus também diz que ele escreveria no nosso coração as leis do Senhor, as leis do Senhor, sabe? Então, o Senhor não tem pra você uma vida de regras. O Senhor tem pra você uma vida de alegria, de paz, de liberdade. Você é livre pra você fazer o que você quiser. Mas sabe que a liberdade não é fazer aquilo que você quer, mas é poder dizer não àquilo que você tá querendo. A verdadeira liberdade é Cristo. Sabe, quando nós olhamos pra Ele, quando nós o aceitamos, cara, você vê que nada mais importa. Nada mais importa. Todas as coisas que antes eram lucro pra minha vida, todas aquelas coisas que eu achava que eram importantes e eu priorizava na minha vida, eu achava que era tão bom. Na verdade não era, mas eu não sabia porque eu não tinha provado do melhor que é Cristo. Teve uma experiência que eu tive, eu tava na mesa com os meus pais, com a minha irmã, e eles tomaram um vinho muito bom, um vinho caro e tal. E aí minha mãe falou assim, ela até brincou: nossa, eu nunca mais vou tomar qualquer outro vinho, aquele vinho de R$20 e tudo mais. E aí eu falei assim, porque quando a gente toma o melhor, a gente não quer mais aquilo que a gente achava que era bom, sabe? E isso fala muito sobre a nossa vida como Senhor. Às vezes a gente eu achava na minha vida que aquelas coisas e aqueles pecados que eu cometia eram bons, porque me davam prazer. O pecado de fato te dá um prazer naquele momento. Mas quando eu conheci a Cristo e experimentei dele, meu irmão, eu vi que, nossa, nada mais é como ele. Ele é a verdadeira liberdade. Ele me libertou. Porque Cristo nos liberta do poder do pecado, para que a gente possa viver uma vida da graça, no amor, no desfrutar da presença dele. Ei, cristão, você é livre. Você é livre. Não deixe que as pessoas falem pra você, não deixe que Satanás fale na sua mente que você não é livre, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo. Você pode fazer todas as coisas. 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que tudo é permitido. Todas as coisas são permitidas. Mas eu não vou deixar que todas essas coisas me dominem. Eu não vou deixar que tudo aquilo que eu posso fazer e cometer me domine. Sabe? Porque eu pertenço a Cristo. Sabe? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Por que você vai se dar ao desgaste de se tornar preso, sendo que você já é livre? É muito burrice você que é uma pessoa livre, fazer, sabe, alguma coisa e você vê uma cela e fala assim: eu tô com vontade de ser preso. Você vai lá, abre a porta da cela e fica preso. Aí você fala: quero sair, mas aí o polícia fala: não, você não pode sair, você se prendeu, agora você tá preso. Sabe, entende? É muito burrice você se autocolocar nesse lugar de prisioneiro, sabe, sendo que você já é livre. Meu irmão, se você experimentou de Cristo, e se você ainda acha que o prazer do pecado é melhor, tem alguma coisa errada. Talvez você não tenha experimentado de Cristo de verdade. Mas calma, isso aqui não é um vídeo pra te condenar, não. Esse é um vídeo pra te dizer: experimente de Cristo. Porque quando você experimentar verdadeiramente de Cristo, meu Deus, você vai ver que agora o seu coração não vai desejar mais nada, porque você provou do melhor. E o melhor é Cristo. E Ele é a própria liberdade. Sabe, eu tô repetindo algumas coisas porque é que tá tão nítido assim pra mim o que isso significa, essa palavra. E eu peço em nome de Jesus para que o Espírito Santo revele isso pra você também. Sabe, porque quando a gente prova disso, todas as pessoas que já provaram disso, que tá disponível para todas as pessoas, é só você pedir ao Senhor, se encher da palavra dele, conhecer a Cristo, sabe? Porque a verdade, ela diz lá em Mateus, não sei, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
quem é a verdade, o que é a verdade. Jesus é a verdade. Conheça Cristo e Ele te libertará. Te libertará do quê? Do poder do pecado, da angústia, da depressão, da enfermidade, de tudo, irmão, de tudo. De todos aqueles pecados que você é preso, você não consegue parar de fazer aquilo. Conheça Cristo e Ele te libertará, sabe? Mas, vamos supor, você é livre, mas vem uma tentação com aquele mesmo pecado, porque Satanás, ele não desiste. Ele vai tentar colocar na sua cabeça, não, você tá com vontade de fazer aquelas coisas, mesmo você tendo a convicção de que você é livre. E o que você vai fazer? Você vai ceder? Não, você vai falar, eu sou livre. Eu sou livre, eu não quero essas coisas. Eu sou livre, eu não quero essas coisas. Olhe pra Jesus, fixe os olhos em Jesus. Quando você olha pra Jesus, você vê que aquelas outras coisas não valem. Não vale a pena, não vão te dar o prazer que é estar com Jesus. Não vão te dar o prazer que é Cristo. E aqui ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não deixe, cristão, que o pecado te domine. Não volte àquela posição que Cristo já te tirou. Não volte para aquela posição de escravo novamente, porque Cristo já te libertou, sabe? Jesus já te libertou. Ele vale muito mais. Lembra da balança? Ele vale mais. Ele vale muito mais. Sabe, eu poderia ficar aqui falando horas e horas. Eu nem sei quanto tempo de vídeo deu esse... eu nem sei quanto tempo deu esse vídeo. Mas eu creio que tudo aquilo que eu queria falar e expressar foi dito através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor envie esse vídeo para milhares e milhões de pessoas, para que cada uma delas seja tocada por essa palavra poderosa, que impactou e transformou a minha vida. Lá no meu comecinho com Cristo, que eu era presa, totalmente presa a certas coisas, mas quando eu conhecia Cristo, uau, Ele me libertou. Ele me libertou completamente, porque Ele vale mais. E é isso aí, família, esse foi mais um vídeo, espero que o Senhor possa ter te tocado extremamente, assim como eu também fui tocada através dessa palavra poderosa. Já peço para que você deixe o like, por favor, para que esse vídeo possa alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreve no canal e é isso aí, para você ficar ligado nos próximos vídeos. Beijo, família, amo vocês!